Bom dia, amigos. Mais um domingo, graças a Deus. Estamos aqui, mais uma semana. Nós vencemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos iniciando nosso culto matinal dominical. Eu vou iniciar cantando uma música até que comecem a chegar os irmãos. Senhor, estamos aqui, abertos ao teu agir. Entendemos que estando assim, o teu lugar tu has de ocupar. Senhor, estamos aqui, abertos ao teu agir. Entendemos que estando assim, o teu lugar tu has de ocupar. Sopra, Senhor, ministra a tua vida a nós. Sopra, Senhor, toca-nos com teu poder. Sopra, Senhor, sob a tua unção ministraremos e a ti renderemos louvor. Sopra, Senhor, ministra a tua vida a nós. Sopra, Senhor, toca-nos com teu poder. Sopra, Senhor, sob a tua unção ministraremos e a ti renderemos louvor. Amém. Eu vou ler um texto da Bíblia, como eu faço todo domingo, porque é muito importante nós lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus para nós. Hoje eu vou ler o Salmo 71. E esse salmo, no meu título aqui na minha Bíblia, está escrito Súplicas de um Ancião. E sobre o que ele fala? O caminho de santificação de um crente, do nascimento até a velhice. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos. E os que espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me.
Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exaltarão quando eu te salmodiar. Também exultará minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Vamos orar nesse momento e vamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. E se você está passando por alguma dificuldade, entregue isso a Deus e Deus ouve a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este domingo, por mais essa oportunidade de estarmos falando em teu nome, louvando, lendo a tua palavra, orando e também meditando nos teus ensinamentos. Cobre-nos, Senhor, com a tua sombra, porque debaixo das tuas asas estamos seguros, protegidos, porque o Senhor é o nosso Deus, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal, que possamos ser filhos teus, que te louvam, que são fiéis a ti, ó Deus. Guarda-nos dessa geração perversa, guarda-nos de toda língua maligna, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Nós pedimos pelos nossos filhos, cobre eles com a tua mão, pelos nossos netos, pelos nossos queridos, onde quer que eles se encontrem, que eles sejam abençoados, agraciados com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia e com a tua tão grande salvação. Ó Pai eterno, queremos também colocar a vida de cada irmão que está assistindo, de cada irmão que ainda vai participar desse culto, dessa oração. Recebe a cada um. E se alguém tem algum pedido especial, entregamos agora nas tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, e nós sabemos que a tua vontade é sempre o melhor para cada um. Cobre-nos, Senhor, com a tua graça, fala conosco e ajuda-nos a crescer em santificação a cada dia, até a velhice, que o Senhor nos guarde, como eu li no Salmo. Ó Deus, que quanto mais formos chegando perto de nos encontrarmos com o Senhor, mais fé, mais esperança nós tenhamos, e que nada venha nos roubar essa fé e essa esperança. Dá-nos, Senhor, vida plena, saúde, disposição física e mental. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Agora, Senhor, queremos participar do estudo bíblico da tua palavra.
dá discernimento a nós, dá discernimento a teu filho que vai estar explicando, e que seja o Senhor Espírito Santo que atue através de nós e na vida de cada um dos nossos ouvintes e dos todos os ouvintes da tua palavra. Guarda-nos, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Mais um dia nós estamos reunidos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Diz que nós continuaríamos a respeito da igreja, Jesus orientando, dando a direção e o sentido que dá a vida para a sua igreja, para cada um de nós que somos a sua igreja. Continuando hoje, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Primeiramente, eu falei que Jesus Cristo, ele se dirige ao anjo responsável da igreja e ele diz para esse anjo: a igreja não lhe pertence, nunca esqueça isso. Você é que pertence à igreja e cuida dela. Segundo, ele diz que a igreja está em algum lugar. Ela não pertence a lugar algum, ela está em algum lugar. Aqui no caso ele fala em Pérgamo. Especificamente ele escreveu para essa igreja, para esse anjo responsável dessa igreja, nessa cidade específica, Pérgamo. Mas há uma transcendência, como eu falei, isso serve para nós. E ele vai dizer agora que a igreja não pertence a um lugar, mas ela está em um lugar para fazer a vontade de Deus. Segundo ponto, ele se revela. Ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós vimos que ele já se revelou, que da sua boca saía essa espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus. A palavra espada, ela tem 2 palavras no grego que aparecem no Novo Testamento. Essas 2 palavras são ronfaia, que se encontra aqui, e machaira ou macaira, que significa um outro sentido para esse contexto da espada. Então, nós podemos ver que ela tem esses 2 sentidos. E essa palavra que está falando é o Cristo, o Verbo de Deus, que é aquele que tudo criou falando, que tudo sustenta com a sua palavra, que redimiu e que também julgará com a sua palavra. Por isso, quando Jesus esteve aqui, ele disse: eu não vou julgar as pessoas no fim dos tempos. A palavra que eu disse, essa o julgará. Então, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é uma machaira, ela também é uma ronfaia. Vamos entender essas 2 palavras usadas para expressar o sentido da espada. Aqui a palavra ronfaia significa uma espada grande, uma espada que é para lutar, para batalha, e é para fazer juízo. Em Efésios 6,17, você vê que Paulo fala que a palavra que está lá, a espada que está lá, que ele se refere, é machaira ou macaira, que é uma espada pequena, ou uma faca grande, mas que parece uma espada pequena. E para que ela serve? Ela serve para cortar carne, ela serve para fazer sacrifícios, ela serve para perfurar, e ela tem 2 características: ela é reta para perfurar ou ela é curva para cortar. E é também para fazer que nós chamamos justiça. Paulo considera a palavra de Deus como a espada do Espírito. Então, a espada do Espírito ele chama de machaira.
ou macaira, que é essa espada pequena. Tanto é que você percebe que Hebreus 4, 12 e 13 faz a seguinte afirmação. Hebreus 4, os versículos 12 e 13, fala assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Do que qualquer espada. Ela faz uma comparação à palavra de Deus. A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos de coração. E que ninguém, diante dela, fica sem ficar descoberto e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Por isso que ele se revela aqui como aquele que tem essa espada de dois gumes, que é aquele que tem a palavra. Então nós podemos perceber que o terceiro ponto que agora Jesus diz, eu conheço o lugar em que habitas. Então ele está se referindo agora que o lugar que a sua igreja, o responsável da sua igreja está habitando, ele fala que é o lugar onde habita Satanás, onde está o trono de Satanás. Então nós entendemos que ele quer não só dizer especificamente um sentido para essa cidade do momento, mas ele quer dizer transcendente, que a igreja dele está no mundo. Ela estando no mundo, mas ela não é do mundo. Ela representa um reino nesse mundo. Por isso que nós vamos encontrar que Jesus ora ao Pai dizendo, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do poneros, do maligno, do mal, tanto o sentido físico quanto o sentido de caráter, para que não haja um processo corruptível. O que é interessante, Jesus também, quando orou por Pedro, ele não orou para que ele não fosse peneirado. Ele orou para que ele não perdesse a fé. E ele deixou Pedro ser peneirado, para que ele pudesse crescer com as experiências que Deus assim o proporciona. Então nós percebemos que ele está falando aqui que a sua igreja está no mundo e ela pode sofrer a influência do mundo. Ela pode se corromper. Ela pode se desviar. Então, estamos em Cristo numa direção para sermos santos, mas o sentido da vida às vezes pode ficar perdido. E às vezes a gente cria condições de ter sentido, mas não que dá sentido à vida. E passamos a interpretar as coisas de forma incorreta. E ao sofrer influências, Paulo fala, eu não quero que você se conforme com o mundo, que vocês não amem o mundo e que vocês não sirvam o mamão, as riquezas desse mundo. Por quê? Senão você pode perder a fé e se desviar da verdade. Judas, quando escreveu a sua carta e ele estava dirigindo a igreja para falar da salvação comum, ele achou por bem fazer com que batalhasse diligentemente pela fé, que as pessoas pudessem entender a importância da fé, que essa fé não pode ser apenas confessada e professada com respeito à salvação que já recebemos em Cristo Jesus, que ela tem que ser acrescentada e praticada com obras chamadas justas e com amor. E ele falou que muitos, já na sua época, quando diligentemente ele estava falando de batalhar pela fé, ele cita que muitos desses entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Mata o irmão. Ganância por ganância precipitaram no erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão? O erro de Balaão é fazer comércio com as coisas de Deus, ou negociar. Porque de onde que vem o comércio no coração do homem? Onde vem o contexto para fazer escambo, negócio, inclusive até mesmo com Deus? Ele falou, vem do mal, porque o mal apareceu no seu coração um negócio, e a partir daí ele induz o homem também para esse contexto de negócio com Deus. E Deus não faz negócio. Deus é cheio de graça, de amor, bondade, e por gratidão você tem que receber o que ele já te deu de graça. Salvação foi dada de graça, você não mereceu. E é por isso que a salvação vem primeiro, para você expressar as demais virtudes agora de Deus, por ter recebido essa graça, para que as pessoas conheçam Deus através da sua vida.
E ele diz ainda que perecem pela contradição ou pela revolta de Coré ou Corá. Então, a gente percebe que são pessoas que acabam se apacentando a si mesmos. São, ele diz, estrelas, veja a palavra, estrelas cadentes, em que as trevas exteriores já estão reservadas para elas. Veja, ele está se referindo a uma estrela aqui, e ele está falando que são responsáveis, às vezes, que desviam desse caminho, porque o mundo acaba induzindo ele a coisas que não devem ser induzidas. Então, você percebe que ele diz assim: você conserva o meu nome, versículo 13, e não negaste a minha fé, mesmo ainda nos dias de Antipas, como um pai da fé. Antipas era uma pessoa pertencente a essa igreja que passou um processo de perseguição e por ser martirizado por causa da fé em Cristo, ele perseverou até a morte. E ele foi fiel, que estava entre você, e você continuou sendo assim fiel. Mas ele diz agora no versículo 4, tenho, todavia, contra ti, anjo responsável da minha igreja, pois você tem aí com você os que sustentam a doutrina de Balaão. Não é o erro de Balaão, mas é a doutrina de Balaão. E qual foi a doutrina de Balaão? Nós vemos aqui que Balaão era um profeta da Mesopotâmia que foi chamado por Balaque, o rei moabita. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele viu aquele povo numeroso e ficou com medo desse povo. E chamou um profeta para profetizar contra esse povo. E ele foi chamar Balaão. Está lá em Números, capítulo 22. E o que a gente vai perceber é uma coisa muito interessante. Ele chamou e prometeu algo para ele, financeiramente, para ele profetizar contra o povo de Deus. Balaão, um profeta de Deus, disse que não dá para profetizar contra as coisas de Deus. Aí os príncipes que foram convidar ele voltaram e falaram para Balaque, olha, ele falou que não dá. Talvez o rei mandou um preço maior. E aí quando falaram com Balaão, Balaão falou assim, mesmo que esse rei me dê a sua casa cheia de dinheiro, de riquezas, de bens desse mundo, tudo que ele me der, eu não vou conseguir profetizar contra esse povo, porque é um povo abençoado, é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Eu não vou. Mas eles pernoitaram e diz que Balaão consultou o Senhor e foi dormir. E sonhou que deveria ir, mas para falar só o que Deus havia mandado. Você está vendo? Aí o coração dele foi corrompendo com tudo que estava sendo oferecido. E ele foi. Abardou a sua jumenta, arrumou a sua jumentinha e foi com eles. Quando montou nessa jumenta, essa jumenta emperrou. Ele bateu na jumenta. Essa jumenta arriou. Ele bateu na jumenta. Apertou a perna dele contra o muro. Ele bateu na jumenta. Aí Deus dá condição de uma jumenta falar com esse profeta. Você não está vendo o anjo de Deus? Anjo de Deus com maiúsculo, isso significa teofania, um Cristo. A palavra de Deus está dizendo que não é para você ir, profeta. Por que você está sendo movido por essa ganância? E ele acabou indo, mas ele não conseguiu fazer o quê? Profetizar contra o povo de Deus. Ele preparava os holocaustos, os sacrifícios, sacrificava, mas quando ele olhava para o pior lugar daquele povo para achar um ponto para falar mal, e não conseguia profetizar. Porque contra o povo de Deus não tem forma de profetizar contra, porque é um povo que é abençoado. Como ele não conseguiu, o que ele faz? Ele entra e põe uma doutrina. Qual é a doutrina de Balaão? Que ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então o que ele fez? Ele usou um recurso, já que ele não conseguiu o intento que ele queria, o interesse, aquilo que ele achava por direito de profetizar para receber financeiramente. Parece que a gente não vê isso hoje em dia nas igrejas. Tem gente que vive exclusivamente assim, quando não permite que pessoas vão lá para fazer isso nas suas igrejas. Os responsáveis permitem isso dentro da igreja, pessoas que profetizam por dinheiro.
vivem por esse contexto profissional, não por amor, não por graça, não por revelação de Deus, mas por interesse financeiro, de riquezas, para servir quem? Mamon, e não a Deus. E a gente percebe que isso está embutido. E ele falou, não pode ter na minha igreja, nem você, anjo responsável, e nem ninguém da igreja, viver nessa condição, com essa doutrina de negócio, fazer comércio. Então não faça nada por necessidade e por interesse. Se você entrar por esse caminho, você está nada mais, nada menos do que realizando o que se chama-se a doutrina de Balaão, que Jesus falou para não ter e não ser apresentado como igreja em cada um de nós e através de cada um de nós. Mas como ele conservou o nome e não negaste, ele avisa ele, toma cuidado, porque senão eu venho contra esses, veja como ele diz, contra esses que têm essa doutrina, e vou batalhar com a espada da minha boca. E essa espada da minha boca é a ronfaia, eu vou trazer juízo, essa espada grande que eu vou lutar, vou trazer juízo, e não como a espada pequena do Espírito, que é para fazer com que haja justiça, para cortar a carne, para tirar aquilo que não condiz com o contexto espiritual. E aqui ele está falando que eles praticam a prostituição. O que é a prostituição? É se vender, é vender a sua vida em troca de dinheiro. Obter através da sua vida uma troca. Jesus, quando veio ao templo, viu que eles estavam fazendo negócios. E nós somos esse templo onde habita o Espírito Santo. E ele diz, não faça desse templo que é a sua vida uma casa de negócio. Mas eu quero que você faça desse templo uma casa de oração, de comunhão comigo, e não de negócio comigo. E muitos estavam fazendo negócio já naquela época, usando esse contexto desse santuário onde que habita o próprio Espírito Santo. Então ele falou, cuidado você como igreja, não faça negócio, nem por necessidade, nem por interesse. E cuidado para não amar o mundo, e também para não servir a mamão, sirva a Deus. E aqui a gente percebe que essa característica predomina hoje no meio das igrejas. E você percebe lá em Números 22, a respeito desse profeta. Você poderá ir lá ler a respeito mais. E o que a gente aprende com esse profeta chamado Balaão, com essa doutrina? Que a igreja, ou seu responsável, não deve, vou repetir, jamais realizar qualquer coisa por necessidade ou interesse, barganha ou troca, como que se Deus aceitasse isso. Deus não faz isso. Deus a abençoa gratuitamente. Não sustente essa doutrina com você e nem tenha com você os que sustentam essa doutrina. Por que ele falou? Porque essa doutrina da finança, da economia, a teologia da prosperidade, daquilo que você vai usar com interesse financeiro, para que você possa não só ter riquezas, mas também ter poder. Ele falou, toma cuidado. E aí ele fala o seguinte, que prostituir significa esse sentido de enganar o povo. E quando ele fala, não tenha comunhão com isso. O que é ter comunhão? Não coma isso, não comunga com isso, porque você vai comungar com aquilo que se chama-se ídolos. Um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus do interesse, da carência, da necessidade, para suprir aquilo que falta, para satisfazer aquilo que você deseja, é desejo carente. Jesus glorificado diz, ainda mais, ele conclui dizendo assim, outro sim, versículo 15, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Nicolaíta provavelmente começou com um homem chamado Nicolau. Quem é esse Nicolau? Descrito aqui na Bíblia, a gente sabe, em Atos 6, havia um problema da divisão dos alimentos. E os discípulos falaram, nós não vamos servir as mesas. Vamos escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo, para que eles possam realmente servir as mesas. E nós vamos continuar falando a palavra.
Esse Nicolau foi um dos 7, junto com Estevão, que foi escolhido para ser um diácono. Provavelmente, tudo sugere, ele era um prosélito de Antioquia. Um judeu que tinha se tornado judeu e depois se tornou cristão. E era um prosélito de Antioquia que estava agora junto com os apóstolos, servindo à mesa. E provavelmente ele deve ter pensado ou criado, a partir desse pensamento dos apóstolos, que haveria um contexto hierárquico. Quem serve, quem não serve, quem fala, quem não fala. Então, cada um separando e não sendo todos irmãos. Tudo indica que seja esse o ponto-chave dessa doutrina dos nicolaítas, em que ele não entra muito em detalhe, porque vem de Nicolaus, porque faz uma separação daquilo que é clero, daquilo que é leigo. Laus vem de leigos, vem de pessoas leigas, que não conhecem, que desconhecem as coisas. Então ele fala que esse aqui também ensina o povo a fazer o quê? Ter prostituição, prostituir, se vender, e também ele fala mais, adulterar, que fala aqui que é o adulterar. Adulterar é ser infiel ao Cristo e viver servindo um outro Senhor que não é mais Jesus Cristo, ou até mesmo coisas. Jesus diz, você tem essa doutrina dos nicolaítas, porque provavelmente sugere que ela fala de hierarquia, paredes de separação em quem é mais, maior e quem é o menor. E Jesus disse que não tem maior ou menor no reino de Deus. Todos são irmãos, todos são iguais, semelhante ao seu mestre, não há maior nem menor. E o que ele quis ensinar com isso? Ele quis ensinar uma única verdade, que nós recebemos ministérios, dons espirituais para servir e não ser servido. Por isso que se não tiver o amor, como nós já vimos lá no começo, nós não vamos conseguir vencer as tribulações. E o pior, pode entrar no nosso meio doutrinas como as de Balaão, por interesse, porque a gente vai se conformando com o mundo, vai amando o mundo, e vai, como nós já vimos, fazendo algo, servindo às riquezas desse mundo, e vai surrapiando o contexto da fé. E a pessoa acaba entrando por esse caminho, por essas doutrinas. Então você vai encontrar N doutrinas, que eu não vou ficar aqui citando, mencionando, mas você, no entendimento do espiritual, vai entender todas que estão, que se revelam dessa maneira. Hierárquico, tapete vermelho para mim, enquanto você fica lá embaixo, você me serve. Jesus disse, quem é o maior no mundo? É o que está sentado na mesa ou o que serve? Aí ele falou, o que está sentado na mesa. Ele falou, mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é o que está sentado na mesa, é o que serve o maior. Então, quem é o maior no reino de Deus? Ele falou, o que serve a todos. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. E não seja servido. Então, a palavra ministro significa o perete. Então, se você tem a responsabilidade de entender esse amor de Deus, ele não veio para ser servido. Ele, Jesus, o Cristo de Deus, não veio para ser servido. Ele veio para servir e expirar para nos inspirar também a sermos como ele para servir e não ser servido. Essa doutrina continua fazendo separação que ele separou. E ele unificou não só povos, judeus e gentios, como uma pessoa nova, mas também ele quebrou o muro da separação para que as pessoas fossem irmãs e vivessem e convivessem numa família. Por isso que ele fala aqui, somos semelhantes, viemos para servir e não para ser servido. Arrepende-te, anjo, ele fala agora, versículo 16, portanto, esse portanto ele está fechando o pensamento, arrepende-te, senão vem a ti sem demora. E contra eles, e contra esses que têm essa doutrina de Balaão, dos nicolaítas, que faz separação, que faz distinção de pessoas, quem é quem, ele fala, eu vou entrar com a espada da minha boca para fazer ronfaia, juízo. Por isso que ele falou bem claro, eu não vou julgar ninguém no fim dos tempos. A palavra que eu disse, ela é salvadora, ela é libertadora. Mas ao mesmo tempo, não aceitando ela, ela se torna um juízo para esses. Então, por isso que a palavra macaira é essa espada pequena que corta, que perfura, que penetra, que é a palavra de Deus. É que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, redime
o homem e todas as coisas, e principalmente a macaira, ou machaira, é essa pequena espada, que é espada pequena ou uma faca grande, que tem essa capacidade de corte para carne, para o sacrifício e tudo mais, para fazer com que as pessoas entendam a justiça de Deus. Então ele veio para trazer a justiça, mas as pessoas lutam pelos seus direitos e privilégios, como consequência, eles vão acabar sofrendo a espada que ele chama Ronfaia, a espada da luta, da batalha, do julgamento. Eu venho e vou lutar com eles. E aí ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para essa igreja, é para todas as igrejas, é para todos nós como igreja. Ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. O que é o maná escondido? Vai dar a revelação Cristo para essa pessoa. Bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem é essa pedrinha branca? Um vitorioso, um vencedor. E um nome novo. Que nome novo que é esse? Ele falou: nome de Filho de Deus. Um Cristo, um Filho de Deus. Por isso, nós temos algo interessante para nós fecharmos esse primeiro bloco desse pensamento. Isso aqui é como a parábola que Jesus contou de um pai todo bom que tinha um filho todo errado e um filho todo certo. E o que o pai estava querendo com esses filhos nessa parábola que Jesus está contando? A gente chama essa parábola a parábola do filho pródigo, que não é a parábola do filho pródigo, que acaba nos induzindo a um contexto sofismático. Não é isso que ele está falando. Leva-nos a um engano. Está lá em Lucas 15, de 11 a 31. Ele está falando que Deus, como um pai que é bom e todo bom, quer que ambos os filhos, quer aquele que se acha tudo errado e que se arrepende e volta, como aquele que se acha tudo certo, religioso, que não se afastou do pai, mas ambos não têm comunhão com o pai, apenas procura o pai com seus interesses. Deus quer o que desses dois? Ele quer que os dois sejam bons e que vivam em comunhão com o pai e entre eles. Porque ambos são pecadores, corrompidos pelo mundo, porque ambos andam no mundo. E não entende a mensagem de Jesus, e até hoje não entendeu que o filho todo errado, ele voltou para o pai porque ele queria alguma coisa do pai para suprir a sua necessidade, comida. Ele não voltou para o pai porque amava o pai. Ele lembrou que o pai tinha para oferecer. E o filho todo certo se afastou do pai. Por quê? Aquele pai que tudo que era bom, porque ele queria um cabritinho para ele, o pai nunca tinha dado, ele tinha o que dentro dele ainda, resquícios de amargura, inclusive contra o pai, pior quando apareceu o irmão. E que o pai agora aceita o irmão que vem retornando, que estava prestes a morrer e que ressuscitou, que estava perdido, que foi achado. O que ele não quer? Ter comunhão com esse irmão. Por ele não querer ter comunhão, nem relacionamento, ele vai embora, ele se afasta. Enquanto um volta para o pai, mas não quer o pai na sua essência, mas quer suprir uma necessidade, porque procura o pai para suprir essa necessidade, é típico do religioso. O outro, que estava na religião, vem do mundo e pergunta para quem? Não é para o pai, ele pergunta para um servo: o que está vendo na casa do pai? O que está vendo aí na reunião da igreja? Ele falou: um irmão se arrependeu. Eu falei: é? E eu estou louco para ter um cabritinho, para viver com meus amigos, ele nunca me deu um cabritinho. O pai falou: filho, eu vou reconciliar vocês, olha, tudo que é meu é teu. Lembra, eu já te dei o cabritinho também, que eu dei para ele. Agora eu estou dando o quê? O carneirinho cevado para ele, eu já dei para você está comigo. Tudo que é meu é teu. Não vou voltar até comunhão com o irmão, não vou voltar, não vou reconciliar e vou embora. E foi embora. Essa história não revela o fim de nenhum dos dois, mas deixa claro que nenhum dos dois estava querendo a comunhão com o pai. Os dois estavam querendo o relacionamento com o pai, por interesses. Mas se eles entendessem o que Jesus estava falando, o pai queria que ele fosse bom, tivesse comunhão com o pai e também comunhão uns com os outros. Então, nós vamos perceber
que como vencedor, nós comungamos o mesmo Espírito de Cristo e a mesma fé, porque nós ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, vou dar um maná escondido, Cristo, uma pedrinha branca de vencedor, e sobre essa pedrinha um nome novo, Filho de Deus, um Cristinho, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Porque tem comunhão com o Pai, tem comunhão com o Filho e tem comunhão com os irmãos da fé. Então, como igreja, queridos, a cada dia a gente vai passar por problemas, situações. Jesus falou, basta a cada dia suas dificuldades, confrontos espirituais. Mas você vai vencer a cada dia com a autoridade e o poder do Espírito Santo que você já tem como um filho de Deus. Deus deu poder para todas as pessoas, que é o poder chamado de exousia. O que é esse poder exousia? É o poder que o homem tem para realizar coisas, fazer coisas, que é a imagem e semelhança de Deus, o homem. Então ele vai fazer coisas boas, e foi para isso que ele foi feito, para administrar com sabedoria, sabedoria do alto, e para governar o bem comum. Mas houve uma distorção nesse homem. Por quê? Porque ele perdeu essa comunhão com Deus, e o Espírito Santo não fala mais com ele, e nem está nele para fazer essa obra. Mas para os que têm o Espírito Santo, filhos de Deus, Deus concede o seu poder chamado Dinamas. É esse que vem com o Espírito Santo, porque ele vai trazer virtude. Aquela fé que você professou é acrescentada com virtude, para exercer justiça com amor ágape. E aqueles que têm o dom espiritual, mas que não têm o amor ágape, só têm um amor interessado, se relaciona com Deus, se torna um devoto, torna um defensor de Jesus, sem se tornar santo e em santificação, e nem justo na prática do bem, pois nego uma coisa que Jesus pediu. Ele falou, negue-se a si mesmo, se você quiser ser perfeito, tome a sua cruz e siga-me. São pessoas pró-Jesus dentro do sistema religioso, mas anticristo. É isso que João, o evangelista, já fala na sua carta, lá em 1 João. Muitos anticristos já têm saído do nosso meio. E por quê? Porque eles não estão conosco, não têm comunhão conosco, não têm comunhão com o Pai, não têm comunhão com o Filho, não têm comunhão com o Espírito Santo, se tornaram independentes. Razão de Jesus agora continuar falando para a sua igreja em Apocalipse 2, de 18 até 29, ele diz o seguinte, a mesma coisa ele fala para o anjo, não esqueça o que eu estou falando. Você não é dono da igreja, você cuida da igreja. A igreja vai estar em vários lugares. E eu sei onde ela está e sei onde você está. Meu olho vai estar em todos os lugares. Agora Jesus se revela como quem? Presta atenção, ele diz assim, estas coisas, versículo 18, diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu sou aquele que vejo todas as coisas. Os olhos como fogo, chama de fogo. Perscruto tudo e procuro purificar, buscar a pureza em tudo. E também os pés que pisam o pecado e o mal. Veja que ele começa falando, eu não conheço a tua fé, a tua salvação. Ele fala assim, conheço as tuas obras, versículo 19, o teu amor, e aqui a palavra é ágape, eu te conheço o teu ágape, a tua fé, veja, o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Você olhando aqui, você fala, essa pessoa que está no caminho, que é Cristo, certinho, o anjo está certinho ali, a direção está ficando santa, olha como ele descreve, amor, fé, serviço, perseverança, últimas obras mais numerosas que as primeiras. Aí ele diz assim, tenho porém contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, se venderem, negociarem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, terem comunhão com coisas que são sacrificadas aos demônios, aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O que é prostituição? Negócio. Quem é essa terceira condição que Jesus não quer nem que o anjo tenha, seja, e muito menos sustente dentro da igreja, ou apresente dentro da igreja? A espiritualização das coisas, e não a responsabilidade de responder à gratidão do que já recebeu com a salvação. A salvação é o princípio de tudo, mas ele quer que haja comunhão. Tem gente que está em salvação, mas briga com o irmão, mata o irmão. É um Caim que mata o irmão. Mata com a boca, mata com uma palavra. Não precisa de uma faca para matar alguém. Jesus falou, se matar o teu irmão dizendo que ele é um louco, você já matou ele. Então presta atenção, queridos. Ele fala, eis que aprosto de cama. Veja o que ele está falando. Bem como em grande tribulação. Quem entra por esse caminho de conhecer as profundezas de Satanás, os nomes de demônio, guerrear espiritualmente com esse mundo que essa pessoa cria, essa profetisa cria, essa espiritualização da igreja, embora a igreja tenha muita coisa boa, nesse meio, às vezes, infiltra alguém que traz essas doutrinas. E ele falou, eu não quero que isso tenha aqui no nosso meio, não. Porque tem que expressar a glória de Deus, o conhecimento de Cristo. E as pessoas têm um conhecimento profundo de Satanás. Se você perguntar para essa pessoa, você conhece Satanás? Eu falo, conheço. Eu conheço como que ele age, onde ele age, que jeito que ele faz. Você vê a igreja hoje assim, que faz exatamente ritual em cima disso. Veja como é interessante. Ele fala, matarei os seus filhos, dessa mulher que lá profetiza e que ensina e que seduz as pessoas para entrar nesse mundo da espiritualidade, da salvação, se achando. E quem se acha, ele falou que está vivendo a carne, a psique, não passou pela macaira. E vai receber a ronfaia, porque ele vai falando muito mais, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E o que ele está falando aqui? Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Que obra que essas pessoas estão produzindo? Estão falando que eu estou endemoniado, culpando Satanás em todas as coisas, para tirar a responsabilidade que tem que responder com gratidão e amor. Não querem fazer isso. E usa os dons espirituais para fazer negócio. É isso que acontece dentro das igrejas. Vender indulgências e tudo mais. Põe o que você quiser ali. Você vai encontrar muitas coisas. Veja. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os demais que estão na igreja, e tantos quantos não têm essa doutrina espiritualizada, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, mas que conhecem Deus como Pai, não mais como Deus, mas como Pai, e Jesus Cristo como seu Filho, que nos redime para sermos da família de Deus, como filhos de Deus, e não poderosos espirituais. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E aí ele dá a promessa ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, as obras de Cristo. Quais são as obras de Cristo? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e revelar o Pai. E agora a gente revela quem? A essência de Deus, o Cristo. Darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá, reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Presta atenção agora. Sempre ele fala, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja, depois ele dá promessa. Só que agora, a partir dessa quarta igreja, ele não dá essa colocação, ele inverte. Ele dá a promessa, depois ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá vendo? Essa mulher que se declara profetisa é uma vendedora, comerciante de negócio, que seduz, e ainda manda ter comunhão, para ter o quê? Viver o contexto da idolatria. Veja que Jesus falou, nós não profetizamos, Senhor, naquele dia, vai encontrar com eles e fala assim, nós não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Aí Jesus vai virar explicitamente e vai dizer para eles,
não vos conheço. Vocês não tiveram comunhão comigo. Vocês conheciam as profundezas de Satanás, mas vocês nunca conheceram a profundeza de Deus, nem a altura, nem a largura, nem o comprimento, nem a profundidade do amor que há em Cristo Jesus. Vocês não viveram isso. Então o que é essa doutrina de Jezabel? É levar a prostituição espiritual. Fazer um comércio com o quê? Se dizendo espiritual, levando a um conhecimento de profundeza de Satanás. Você vai entender, você vai enxergar. O Espírito Santo vai ajudar você a enxergar onde está isso. E elas estão nas igrejas hoje, em pessoas da igreja e até mesmo em responsáveis pela igreja. E quais são as coisas que ele fala? Vocês não tiveram o pleno conhecimento do Pai nem de Jesus Cristo, mas vocês tiveram o conhecimento pleno de Satanás. Ele falou, eu não quero isso dentro das igrejas. Jesus dá tempo para essa mulher se arrepender, para essas pessoas que são seduzidas se arrepender disso. Porque ele é longânimo, cheio de amor, ele quer que as pessoas se arrependam. Porque ela se acha o quê? Espiritual, poderosa. E ele falou, eu vou prostrar você de cama e dar uma grande tribulação para vocês também. Porque vocês ficam adulterando. Veja, adulterar significa fazer o quê? Ser infiel à minha pessoa. E não expressando quem eu sou, mas se vangloriando do que vocês acham que são. E o que ela está falando aqui? Que ele é aquele que sonda mente e corações e dará a cada um desses segundo a obra. Jesus fala aos outros, aos demais, que não têm essa doutrina espiritualizada de conhecer as coisas profundas de Satanás, mas que conheceram Deus, conheceram Jesus Cristo. Ele fala, conserva o que tendes até que eu venha. Quais são as teologias que aparecem aqui? Prosperidade, do bem-estar, da ausência de doença, de objetos consagrados, do descarrego, do mal olhado, do mal desejado. E começam a culpar e não assumir a responsabilidade de enfrentar os problemas, mas vão culpando e vão se achando. E Jesus disse, quem se acha, se perde. Jesus Cristo crucificado, ressurreto e agora glorificado, não tem que ser defendido, queridos. Mas tem que ser ouvido o que ele diz e que o Espírito Santo diz para a igreja. Mas ele não tem que ser defendido. Ninguém está fazendo aqui um contexto de defesa para Jesus. Eu estou falando o que ele falou para nós como igreja. Estou compartilhando. Por isso que ele fala, não tem que ser defendido, mas ele tem que ser imitado. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que imitar Jesus. Como que ele expressou o seu amor ágape? Sendo espiritualista? Não. Esvaziando-se, negando-se a si mesmo. E como Cristo de Deus foi para a cruz, morrendo, expirando em nosso lugar, para que a gente pudesse inspirar vida e vida plena e vida eterna. Então ele quer agora que a gente faça a mesma coisa. Diante de cada problema, a gente enfrentando ele, que a gente faça o quê? Que a gente seja mais que vencedor. Ao vencedor daria essas coisas. Razão de convidar todos dizendo, você quer ser perfeito? Completo, pleno, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é apenas gerar comoção, queridos, a admiração das pessoas, mas a inspiração nas pessoas. O apóstolo Pedro, nosso querido irmão, Jesus, ao fazer uma consideração que ele seria levado para sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro simplesmente faz uma afirmação, tem compaixão de ti, poupa-te, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele foi repreendido por Jesus, o Cristo de Deus. Está lá em Mateus 16, 23, Marcos 8, 33. E por que ele repreendeu? Um pouco antes ele falou, inspirado pelo Espírito Santo. Daí um pouquinho, o próprio Pedro. Ele fala agora com uma língua, com uma linguagem, com uma palavra do poupa-te. Isso não vai acontecer contigo. É isso que acontece nessas igrejas espiritualizadas. Isso não vai acontecer com você. Sabendo que Deus e Jesus Cristo nos amou com amor ágape, desinteressado,
Ele quer que também a gente ame uns aos outros com esse amor também desinteressado, sem interesse, sem nenhuma necessidade. Amar como quem redime alguém, regenera alguém, liberta alguém, e não como quem precisa do outro, repara, não é regenera, repara o outro, e aprisiona o outro, com interesse próprio. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E veja como é interessante, e ele fala para que a gente possa ficar livre do quê? Dos sofismas, das mentiras primeiro, depois dos sofismas, e alcançar o que é a verdade. Então, Paulo diz, aquele que mentia, agora como igreja não minta mais. Aquele que roubava, agora como igreja, trabalhe para ajudar aquele que não tem, que precisa. Acho que a pessoa fala assim, mas Paulo, eu não estou te entendendo. Ele falou, então vou te explicar o que é a mentira. A mentira é aquilo que o pai da mentira colocou para nós. O que ele colocou para nós? Dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não cumpre o que ele fala, e que você tem direitos. E você tem direitos, então você tem que ter a tua liberdade para viver os teus direitos. É aquele filhozinho chamado pródigo, que gasta a sua vida, mas que retorna. Quando ele não age assim, ele vai agir dentro do filhinho que é chamado certinho, no religioso. Só que dentro do religioso, ele não fala a mentira, ele fala um sofisma. Então, a mentira, eu vou dizer o que é para a gente entender melhor. É o medo daquilo que a gente pensa ser certo para não se expor o meu psique, eu, pessoa. Então, eu minto para preservar o meu eu, com medo. Por interesse, por necessidade. Isso não é bom e não transforma ninguém e é prejudicial a todos e à própria pessoa. É isso que nós estávamos sem Cristo nesse mundo. Segunda coisa, o que é o sofisma? O sofisma é um engano. Quem é que trouxe o engano, que seduziu, trouxe o engano? As doutrinas assim, que enganam, que parecem verdade, mas que não são, e que infiltram no meio religioso. Ele falou, o mal. O sofisma não é uma mentira, mas também não é a expressão da verdade. Sofisma é uma conveniência. O que é uma conveniência? Conveniência é mais ou menos assim. É o certo que você acredita. Você dá crédito para aquilo. Porque convém para você. Mas não te transforma. E não transforma ninguém que se relaciona com você. O sofisma é uma conveniência sem expressão da verdade. Ela é produtora de dogmas, de pseudo-verdades. Isso é um sofisma. E o sofisma diz que tem em todos os setores. O homem que está num setor qualquer da vida, social, político, religioso, qualquer um, até mesmo científico, existem sofismas. Você vê a briga que há entre pessoas dentro desse padrão profissional. E o que é a verdade? Jesus nem respondeu para Pilatos naquele momento. A verdade é a palavra de Deus. É o Cristo, que é boa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar, separar alma e espírito, juntas e medulas, propósito e interesse dos corações, para formar do que é ser certo e do que é do ser errado, ser entre aspas, da pessoa certa e da pessoa errada, quer aquele que está no mundo, quer aquele que é um religioso, transformar os dois num bom, como eu falei, para praticar o bem, ter paz, justiça, um amor desinteressado, santificação e comunhão com os justos. Só o Espírito Santo liberta da mentira e do sofisma, transformando a consciência e o modo de pensar, metanoia, maneira de pensar, para não se conformar com o mundo. Igreja se fundamenta, quero encerrar aqui hoje, a igreja se fundamenta, vou continuar domingo que vem depois, se fundamenta na paciência, na longanimidade.
vê que Jesus ficou longânimo, esperando as pessoas voltarem, se arrependerem. A igreja se fundamenta no amor de Deus Pai. Esse amor, ele é paciente, longânimo, ele é benigno. Se você conheceu já a bondade de Deus e a benignidade de Deus como Pai, você agora começou a entender esse amor. Como que se revela? A igreja se revela na graça de Cristo, que regozija-se com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta. E como que a igreja se expressa? Na comunhão e na condição de um consolo do Espírito para comungar e consolar. E isso jamais acaba. 1 Coríntios 13, 4, versículo 8 também fala sobre isso. Então eu quero encerrar dizendo, sem o amor ágape, a gente precisa tomar cuidado para não ser enganado, porque a gente vai passar por tribulação, sofrimentos, momentos bons, mas momentos ruins também. Mas Jesus falou, eu estou com você como igreja. Mas ele falou, cuidado com as doutrinas de Balaão, cuidado com a doutrina dos nicolaítas, cuidado com a doutrina de Jezabel, a espiritualização da sua vida. E se você deixar de vigiar, pode parecer que você está vivo, mas você está morto. Eu quero continuar domingo que vem, Apocalipse 3:1, em que ele diz agora para o anjo dessa igreja, que é a igreja de Sardes, que serve para nós hoje como igreja. Ele diz, essas coisas, 3:1, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que é o 7 Espíritos de Deus? Tem a plenitude do Espírito de Deus. Sem Cristo, sem cruz e sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, não há um cristão e nem um justo. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e a totalidade da igreja, em qualquer tempo, em qualquer época. Veja o que ele diz, conheço as tuas obras, que têm nome. E veja, ele não conhece fé não, queridos, espiritualidade, conheço as tuas obras. A fé tem que desembocar em amor, que faz e pratica obras dignas de arrependimento com justiça e amor. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás mortos. Sê vigilante. Eu quero deixar aqui, porque ele vai dizer para a igreja, você parece que está viva, mas acontece que você, o anjo da igreja, pode já estar morto, como também você está levando muitos na própria igreja a caminhar para esse sentido. Tome cuidado, quero continuar isso domingo que vem. Nós, como igreja, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que a gente tenha compreensão e que o Espírito Santo continue trabalhando. Leia Apocalipse 3, a partir do versículo 1, falaremos disso domingo que vem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos agora passar para Santa Ceia. Quem quiser participar conosco, pega seu pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva ou vinho tinto e participe conosco. Queridos, tem uma passagem que é lida na igreja e eu quero compartilhar. E se você voltar um pouquinho nessas lives Facebook, que está aí no Facebook da Denise, eu falei a respeito da ceia, quarta-feira passada. Se alguém quiser, pode assistir lá o sentido. Eu vou fazer a leitura, que é feita de 1 Coríntios, capítulo 11, em que ele diz, versículo 23. Ele está falando sobre um contexto de correção aqui para essa igreja, ajudando a igreja a entender o que significa isso, e levando em consideração também o que estava se fazendo. Ele diz assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer agora, queridos.
Jesus deixou pedagogicamente esse contexto para nós. E ele diz o seguinte: esse pão não é transubstanciação. Esse pão não é consubstanciação. Esse pão é pedagogicamente partido numa noite em que ele foi traído. Que ele poderia reivindicar muita coisa, inclusive o seu direito. Ele não reivindicou o seu direito. Ele abriu mão do seu direito, mas reivindicou acontecer a justiça, indo para a cruz em nosso lugar. Ele falou, faça isso em memória. Então há uma lembrança do que ele fez. Mas eu disse já e vou repetir, toda lembrança que é desagradável, mas compreendida na dimensão de Deus, ela se torna um memorial. Por isso que o Jeremias, ele disse, quando eu lembro do que está acontecendo aqui em Jerusalém, a minha alma entristece. O que está acontecendo comigo, a minha alma se entristece. Mas eu quero trazer a memorial, o que pode me dar esperança. Então eu quero fazer com que a gente, fazendo esse momento pegar o pão, que nós vamos pegar agora, que você pode pegar aí na sua casa, o pão, um pedacinho de pão. Ele falou, fazei isso todas as vezes que reunirdes em meu nome. Lembrando, no sentido não de lembrar o negativo, mas do positivo que ele sofreu para que a gente não sofresse e não morresse mais eternamente, para ter vida eterna. E que nós comêssemos agora do seu espírito, que não é o que está aqui, mas a consciência pela fé do que nós estamos fazendo, renovando essa condição pedagógica que ele deixou, que é para que nós comamos agora, lembrando do que ele fez por nós, para que nós também pudéssemos fazer para com os nossos irmãos. Então nós precisamos do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para que a gente possa fazer ele sendo revelado onde nós estivermos. Comamos com essa expectativa, não, com essa perspectiva do que ele deixou. Não é uma expectativa, não, uma perspectiva do que ele deixou. O que ele deixou? Fazer isso em memória de mim, é um memorial, para que você tenha esperança. Coma, porque você está fazendo isso com fé, com a certeza e a convicção, fé, que você será uma expressão de Cristo onde você estiver. Que assim seja. Amém? Vamos comer. Muito bom, queridos. Aí diz, versículo 25, por semelhante modo, de modo semelhante, depois de haver ceado o que nós fizemos, compreendendo o que nós estamos fazendo pela fé, tomou também o cálice, dizendo, isto é o meu corpo. Por semelhante modo, também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que ele está falando com aliança? Ele está falando em fidelidade. Uma vida fiel a ele, que nós estamos agora fazendo esse compromisso e renovando ele. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Veja, é um memorial. Ao fazer isso pela fé, nós estamos falando, Jesus, nós já recebemos o teu Espírito Santo e perseveramos em permanecer, ouvi-lo, para continuar crescendo como sendo a sua esposa, a sua igreja. Queremos te revelar onde nós estivermos. As pessoas só poderão ver Jesus, Cristo, se conseguir enxergar em nós o Cristo revelado, a expressão dele em cada um de nós. E agora nós queremos beber a vida, essa aliança de fidelidade, renovamos a fidelidade, para continuar vivendo fiel ao Senhor, sem deixar entrar qualquer contexto, como nós já vimos, de doutrinas outras, que não aquela que o Senhor trouxe para cada um de nós, para reconciliar-nos com o Pai e termos e participarmos agora com o Senhor na família eterna de Deus. Façamos isso, renovando assim essa aliança de fidelidade a Jesus. Bebamos todos, em nome de Jesus.
Feito isso, sim, em memória do que ele fez por nós. Versículo 26, encerramos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vou repetir. Que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa é uma realidade e uma esperança que na vinda dele, se nós permanecermos fiéis e com o Espírito dele, nós não seremos envergonhados de estar diante dele, porque nós expressamos com a nossa vida aquilo que ele está falando para nós sermos como igreja e tomarmos cuidado com as doutrinas que podem, no mundo, nos levar a afastar de ser igreja, passar a amar o mundo e servir as riquezas do mundo. E não ser uma pessoa rica para com Deus, mas uma pessoa pobre para com Deus, mas às vezes rica nesse mundo. Não é isso que ele quer para cada um de nós. Que a gente possa compreender esse processo que nós acabamos de fazer agora, que é pedagógico, e que a gente renova isso e continua vivendo e perseverando e fiel a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse sentido. Alimentados, Senhor, agora, renovados espiritualmente, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Amém, na cruz. E neste momento relembramos esse ato de amor que o Senhor praticou por nós. Sim, Pai. E esperamos, aguardamos, Senhor, a tua vinda. Amém. E quando juntos, lá no céu, celebraremos a verdadeira ceia que o Senhor nos servirá. Amém. E nós nos assentaremos à mesa. Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos participando deste memorial. Sim, Pai. Que o Senhor nos recomendou fazer até que o Senhor venha. Amém. Ó Deus, receba as nossas vidas, receba a vida de cada irmão que participou Amém, conosco, Pai. E que cada um seja renovado, restaurado, abençoado e cheio do Espírito Santo. Amém, do Senhor. Amém. Fortalece, Senhor, a tua igreja, Amém, onde quer que se encontre um filho teu, que seja guardado, protegido, abençoado e fortalecido como igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, recebe-nos e nos abençoe. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.